Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir sua palavra em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Enquanto você procura, eu vou me apresentando. Meu nome é Jadson Cantuária. Eu tenho agora, completei dia 2 agora, tenho 29 anos. Eu sou professor da rede estadual, sou formado em Física e participo desse grupo de oração desde 2019. Agora, dia 9 de fevereiro, vai fazer 3 anos que eu faço parte desse grupo. E é uma grande graça para mim poder fazer parte desse grupo. Aqui nesse grupo eu sirvo numa comissão chamada Comissão de Missão e no movimento Renovação Carismática Católica eu faço parte do Ministério Jovem. Eu coordeno o Ministério Jovem no estado do Tocantins. E que grande bênção para cada um de nós estarmos aqui nesse sábado para dar honra, glória, louvor e poder àquele que está sentado no trono. O tema do nosso grupo de oração dessa pregação é esse: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. Foi isso que nós cantamos, né? Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. Vamos cantar o refrão juntos? Aquele que se assenta. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. Olha para a sua Bíblia aí, o versículo 13, lá no finalzinho tem: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. Aí em Apocalipse 5, versículo 13, vai dizer assim, bem no comecinho do versículo 13: e todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que contém, eu o ouvi clamar: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, esse tema ele é um tema que vem ao nosso coração e ao mesmo tempo a gente fica um pouco confuso, porque o livro de Apocalipse é um livro um pouco confuso, que às vezes a gente não consegue entender direito. E esse tema, esse versículo na qual nós tiramos o tema para esse grupo de oração, ele vem desse contexto do livro de Apocalipse. Mas qual é o contexto do livro de Apocalipse? O que o livro de Apocalipse quer dizer para cada um de nós? Se a gente pegar Mateus, João, Lucas e Marcos, são os evangelhos, a palavra viva de Jesus. São as experiências de Jesus para cada um de nós. As cartas, aos Coríntios, são cartas de São Paulo a algumas comunidades. E qual é o contexto do livro do Apocalipse e por que ele é colocado o último livro da Bíblia? O livro de Apocalipse são visões dadas ao apóstolo João, numa ilha chamada Patmos. Então o apóstolo João, aquele que amava Jesus, ou aquele que Jesus amava, o apóstolo João foi o único que não foi martirizado, não foi morto, enforcado, degolado, queimado. O único que não foi martirizado foi o apóstolo João. Ele morreu de velhice nessa ilha, isolado, nessa ilha de Patmos. E nessa ilha, Deus deu muitas visões para ele, muitas visões. E essas visões são colocadas aqui nesse livro, o livro de Apocalipse. E os primeiros capítulos de Apocalipse, o capítulo 1, 2 e 3, vai falar de algumas comunidades, comunidade de Laodiceia, Éfeso, e outras comunidades.
vai falar que aquela famosa, né, eu que estou à porta e bato, ou vai falar, eis que arrefecestes, né, o teu primeiro amor. E assim, os primeiros capítulos do Apocalipse é visão de São João, né, que Deus dá a São João, falando dessas comunidades, exortando essas comunidades. E continuando, o capítulo 4 e 5, na qual o tema do nosso grupo foi tirado do capítulo 5, do versículo 13, o último versículo do capítulo 5. Não sei se você está com a Ave Maria aí, mas na Bíblia Ave Maria tem um título que é assim, ó: o futuro do mundo e da igreja. O futuro do mundo e da igreja. Aí no comecinho do capítulo 4 vai dizer assim, ó: a liturgia celeste. Ou seja, o capítulo 4 e o 5, na qual nós tiramos o tema para essa pregação, está num contexto em que São João tem visões da liturgia celeste, ou seja, do final dos tempos, aonde todos nós, com a graça de Deus, estaremos no céu, realizando aquilo que é como se fosse uma profecia para cada um de nós. E se São João, nesse capítulo 4 e nesse capítulo 5, ele está visualizando já o céu, ou seja, aquilo que contém, aquilo que está e aquele que é preciso a gente entender, para chegarmos lá no versículo 13 do capítulo 5, é preciso a gente entender alguns pontos antes, né? Primeiramente, aí no capítulo 4, no versículo 11, só você voltar um pouquinho o seu olhar, você vai ver no capítulo 4 e no versículo 11 que vai dizer assim, ó: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existe e foram criadas. Aqui, o São João, na sua visão, ele primeiro, no começo do capítulo 4, ele mostra que ele vê um grande trono. Desse trono saem relâmpagos, tem 12 tochas, e nesse versículo 11, São João, ele dá para nós quem é que está sentado no trono. Ele diz para nós: Tu és digno, Senhor, nosso Deus. Ou seja, quem está sentado no trono, na visão de São João, da liturgia celeste, ou seja, onde os anjos, os santos, as criaturas que estão no céu, estão lá diante do trono, quem está sentado no trono é Deus. E mais na frente a gente vai entender que Deus precisa estar sentado no trono. O trono é dele, não é nosso. O trono, ele é de Deus. Na nossa vida, o trono, ele é de Deus. Precisa ser de Deus. Nós não podemos assumir um trono, assumir algo que não é nosso. Então, São João, ele explica para nós aqui, no versículo 4, na sua visão, que na liturgia celeste, onde está todas as criaturas, de santos e anjos e criaturas como nós, no trono está sentado Deus. Mas além de Deus, existe um outro também que está lá, não sentado, mas está lá no trono. A palavra não explica, mas está lá no trono, que é o versículo 1 do capítulo 5, diz assim, ó: Eu vi também, na mão direita do que estava assentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então São João vê no trono, né, Deus, e ele vê na mão de Deus, daquele que está sentado no trono, ele vê um livro com 7 selos. E aí continua a palavra: Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz. Versículo 2 do capítulo 5: Quem é digno de abrir um livro e desatar os selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir um livro. Então, a visão de São João é que Deus estava com um livro, sentado no trono, e esse livro tinha 7 selos. E esses 7 selos, nenhuma criatura que estava no céu, nem na terra,
nem debaixo da terra, nenhuma criatura poderia abrir esse livro. E continua no versículo 4, São João dizendo na sua visão: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então um dos anciãos me falou: não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus, o descendente de Davi. Ele é digno. Aqui na palavra diz que ele venceu. Venceu por meio de quê, meus irmãos? Por meio da cruz. Aqui é interessante que se Jesus não tivesse vindo, não tivesse descido na terra, não tivesse caminhado conosco, não tivesse rompido o véu do templo por meio da cruz, se Jesus não tivesse morrido na cruz para nos salvar, o livro não poderia ser aberto, o livro continuaria fechado. Olha a importância de nós reconhecermos a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus morreu por mim e por você, para que esse livro, ou seja, o que é um livro, né? Alguns estudiosos vão dizer que o livro é a história da humanidade, né? A história da humanidade, desde Adão e Eva até aquele momento, o livro é essa história. Se Jesus não tivesse vindo até aqui, até na terra, a nossa história não poderia ser aberta, não poderia ser examinada, nós não estaríamos salvos. E aqui, São João ele dá para nós a seguinte visão: Deus está sentado no trono, com o livro da nossa vida, com o livro da nossa história, e somente uma pessoa consegue abrir esse livro, é digno de abrir esse livro, que é o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o único que pode acessar a tua história, é o único que pode entrar na tua história e mudar tudo. É o único. Amigos, família, ninguém pode fazer isso senão Jesus. Jesus, aqui na visão de São João, vai nos mostrar que Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. Bata no seu peito e fala assim: eu acolho, Senhor, a tua presença na minha história. Quantos de nós tiveram sua história mudada, sua história transformada, quando um cara chamado Jesus entrou na nossa história e mudou tudo? Aquele que estava indo para cá, voltou num giro de 180 graus e falou assim: agora eu vou ser diferente, agora eu vou lutar contra o pecado, agora eu vou ser novo, agora eu quero ser de Deus, como nós cantamos aqui na animação. Então Jesus, aqui na visão de São João, vai nos mostrar isso, que Jesus é o único que pode adentrar, preencher a nossa história para que ela possa ser mudada. E aqui que vem a parte mais interessante. São João, na sua visão, vai dizer: olha, existe um Deus que está sentado no trono, existe o Cordeiro que está ali de um lado, né? Ele não explica se ele está no meio, mas porque é a Santíssima Trindade, né? Então não tem como separar. Então a visão humana de São João não consegue descrever, né, aonde que Jesus está, o Cordeiro está, mas o Cordeiro também está ali, né? No trono, também está ali. Então está ali Deus sentado no trono, o Cordeiro, e é aqui que ele começa a explicar, lá no capítulo 5, no versículo 11. Versículo 11 vai dizer assim, ó: na minha visão, ouvi também ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em números de miríades e de milhares, bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Na visão de São João, então,
está Deus, o Cordeiro, e embaixo ali do trono está os anjos. Ele fala miríades e miríades, milhares e milhares. E os anjos bradam um canto, bradam em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, conta comigo, poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. São quantos atributos? 7. O louvor dos anjos, ele é perfeito. O número 7 na Bíblia significa perfeição. Então os anjos estavam ao redor do trono, louvando a Trindade Santa, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que estavam no trono em um louvor perfeito. Aqui que vem a parte mais interessante, no versículo 13. E todas as criaturas, primeiro foram os anjos, Ele me falou do louvor dos anjos. Agora vamos para o louvor nosso, das criaturas. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que contém, eu os ouvi clamar. O que foi que eles clamaram? Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, conta comigo, louvor, honra, glória e poder. São quantos atributos? Sabe o que significa o número 4 na Bíblia? Limitação. Se o louvor dos anjos era um louvor perfeito, o nosso louvor é um louvor limitado. Nós somos pequenos, nós somos nada diante do trono, diante daquele que está sentado no trono. A palavra ela vai deixar claro que as criaturas, todas as criaturas louvava aquele que estava sentado no trono com um louvor limitado. E o que isso significa? Significa que eu e você, se nós louvamos de maneira limitada, ou seja, se nós somos limitados, nós somos pequenos, nós somos falhos, eu e você, nós precisamos nos submeter ao senhorio da Trindade Santa. Se eu e você louvamos a Deus, por mais que Ele seja genuíno, por mais que Ele seja verdadeiro, se eu e você louvamos de maneira limitada, então nós precisamos nos submeter ao senhorio de Deus, ao senhorio da Trindade Santa. Aqui que vem a grande mensagem dessa palavra, desse tema, desse grupo. Nós precisamos nos colocar debaixo do trono de Deus. E aqui não é algo abstrato, é algo real. Se você vai tomar uma decisão na sua vida, você precisa se colocar debaixo do senhorio de Deus. Você precisa se entregar, nós precisamos se entregar para Deus de maneira limitada. Nós não podemos levantar o braço e falar assim, eu já sei rezar, olha, eu já sei louvar, então desce uma graça aí, uma graça devagarzinho aí, só desce um pouquinho para mim, porque eu já tenho muita, Nós temos que louvar a Deus falando assim, eu não sou nada. Vem com a tua misericórdia sobre mim, porque eu quero me submeter a Ti todos os dias. Nós precisamos louvar dessa forma, porque nós somos criaturas limitadas. Quando nós reconhecermos, irmãos, que nós somos limitados, nós somos criaturas, ou seja, existe um Criador, nós somos criaturas, e que sendo criaturas, o nosso único sentido na vida é louvar o Criador, nós entenderemos como que nós iremos conduzir a nossa vida. E diante disso, irmãos, diante dessa mensagem, de todo esse contexto aqui, de toda essa, eu não vou chamar mitologia, mas de toda essa narrativa aqui, essa visão, essa revelação de São João, a grande mensagem é, eu e você precisamos nos submeter ao senhorio da Trindade Santa, ao senhorio de Jesus, ao senhorio de Deus e ao senhorio do Espírito Santo. Nós precisamos nos submeter.
Mas a grande pergunta é: como que eu e você nos submetemos ao senhorio de Deus? Quais são os passos que nós precisamos dar para que nós possamos nos submeter ao senhorio de Deus? Quais são esses passos? E eu quero trazer aqui 3 passos para nós nos submetermos ao senhorio da Trindade Santa. Primeiro passo, se você estiver anotando aí, mas se você não estiver anotando com papel, anote no seu coração. Anote no seu coração. Qual é o primeiro passo para nós nos colocarmos debaixo do senhorio da Trindade Santa? O primeiro passo é desocupar o trono. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz em pregação minha. Vou subir aqui, tá? Aqui está aquele que deve estar sentado. Aqui está. E muitas vezes, eu e você, estamos aqui, sentado. Nós colocamos até uma coroa em nossa cabeça. Estamos ocupando o trono que não é nosso. O trono que é de Deus. E nós ocupamos esse trono. E sabe como que nós ocupamos esse trono? Quando nós tomamos decisões sem consultar a Deus. É necessário deixar Deus tomar as rédeas da nossa vida, deixar Ele estar presente em todas as nossas decisões, por mais pequena que seja. Irmãos, se nós nos colocamos no senhorio de Jesus, primeiro nós temos que desocupar o trono. É preciso deixar Deus lá. É preciso nós nos colocarmos aqui, de joelhos, e Ele que precisa estar lá. É Ele que precisa tomar as decisões por nós, porque nós somos limitados. Nós somos criaturas limitadas. Então, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Que eu não posso ficar no trono. E ficar no trono tem aquela frase feminista, meu corpo, minhas regras, eu que mando na minha vida. Não, é eu e você vai se colocando no eu e é tudo você. E você esquece que você é criatura, você é limitado e que você precisa desocupar o trono. É preciso desocupar o trono que é de Deus. Eu vou dar um testemunho aqui bem rápido. Alguns aqui sabem, em 2019, começo de 2018, até 2018, eu morava numa cidade chamada Angico, cidade muito pequena. Eu trabalhava lá como professor, assim como eu trabalho aqui também. E nessa época eu já namorava com a Rayane, em 2018. E aí, ouvindo Deus, já estava me incomodando. Nós já namorava há 1 ano e 3 meses, por aí. Já estava me incomodando, porque para mim namoro à distância ele tem que acabar, Ele precisa acabar no altar, precisa acabar de alguma forma. Eu tenho que estreitar essa distância, Eu já me incomodava da possibilidade de vir morar aqui em Palmas. E aí eu me prostrei diante do Senhor, fui escutar o Senhor. O que Ele quer de mim? Então, para quem está namorando aqui à distância, sabe o que é isso, Porque fica aquela guerra, A pessoa quer ficar na sua cidade, outra também quer ficar, e aí fica aquelas situações, E aí eu fui me colocar diante do Senhor, e o Senhor me revelou, o Senhor me falou: olha, você sempre quis morar na cidade grande. Você sempre quis, e aí Deus foi me mostrando as facilidades que seria eu vim para cá, muito mais do que a Rayane para lá. Então Deus colocou no meu coração que eu precisava vir. Eu precisava vir para Palmas. Então, eu tinha essa certeza no meu coração que eu precisava estar aqui, Precisava vir para Palmas. Deus tinha colocado, ou seja, para tomar uma decisão de sair da minha cidade ou não, ou ficar lá, eu fui consultar Deus, aquele que está no trono. E lá Deus me falou. Não me falou assim: olha, você tem que ir, Mas
Mas ele não foi me dando pistas, foi me revelando através da oração, como a gente faz aqui todo sábado. A gente reza o ciclo carismático e no final Deus vai dando palavras, né? E assim Deus foi me revelando e eu tive, olha, Deus quer que eu vá. Aí comecei, né? Isso foi no final de 2018. Vim para cá numa sexta-feira, passei o dia inteiro aí mandando currículo e tal, aquela coisa, porque eu não queria sair do Angico e vir para cá sem emprego, né? Queria já vir para cá com emprego. Aí já mandei mensagem para os amigos e tudo mais. E eu falei assim, não, mas eu vou. E aí, quando foi no mês de fevereiro, começou a apertar o negócio, porque a minha diretora lá da escola, ela não queria que eu viesse embora. Ela queria muito que eu ficasse. Ela falou assim, Jacques, tu vai porque tu quer, mas tu pode ficar aqui. E olha o meu coração, Deus tinha me falado que eu tinha que vir. E janela de professor, para quem é professor que sabe, janela de professor é sempre no começo do ano, né? Para você arrumar emprego, janela de professor é sempre no começo do ano. Ou no máximo em agosto. Se você chega em abril aqui, é muito difícil arrumar emprego. Muito difícil. Então a janela é sempre no começo do ano. E eu fiquei naquela, a minha diretora falando, Jade, se tu ficar aqui, tá garantido ter emprego. E eu falei, mas Deus me falou. Deus me falou. E eu tinha um negócio, só para você ver, o tanto que Deus ele, além de nos dar o que Ele, se Ele nos fala, que nós temos que fazer, Ele nos dá o que nós queremos ainda, nos dá um mimo ainda, né? A palavra é essa. E aí, quando foi em fevereiro, teve um encontro de servos em Paraíso, eu já vim com minha mala, né? Já tinha conversado com o João Filho, eu vou ficar na tua casa, pode ser, beleza. Já vim com a minha mala, só tinha mala só, né? Já tinha mala sem alça, não tinha mais nada. Falei, João Filho, eu vou ficar aí. E aí, vim na fé. Não tinha nada de emprego para mim aqui, nada de emprego. Lá no Angico estava garantida. A mulher ainda falou assim, a diretora, olha, se der errado lá, tu pode voltar aqui que ainda está garantido. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria muito que eu ficasse, mas era dúvida, né? E eu confiei, não, Deus falou para mim ir, eu vou. Cheguei aqui no final de semana, Paraíso, né? Participei do encontro, e aí, segunda-feira, estava eu em Palmas, desempregado. Aí comecei a ligar, comecei a fazer ligação, comecei tal, aquela coisa toda. E aí, na terça-feira, a Laiane foi lá, né, na nossa casa lá. E aí nós, vamos rezar, bora. Aí rezamos nós dois lá. E Deus mostrava, Ele abrindo portas. Ele abrindo portas, Deus mostrava, Ele me mostrava para a Laiane abrindo portas. E para mim Ele mostrava como se eu estivesse abrindo lençóis, né? Você está num varal cheio de lençóis. Aí você vai abrindo assim, né, os lençóis. E Deus me mostrava isso. Isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, o pessoal da André me ligou, que era para mim ir lá. Aí eu falei assim, não acredito, já é o emprego. Aí eu falei, na hora que eu recebi a mensagem, eu já desci para lá. E olha o mimo de Deus. Quando eu saí de Angico, eu falei assim, cara, eu queria muito trabalhar no colégio militar, muito. E para quem é professor sabe o tanto que é difícil essa questão da André, porque ela envia você para onde está precisando, né? Para quem sabe essa estrutura aí. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, como é teu nome? Eu falei, Jade, você é formado em física, né? Eu falei, é. Aí ela olhou assim para a amiga dela e falou assim, manda ele para o militar, né? Ela está precisando. Aí eu embaixo da mesa assim, ó, comemorando e louvando a Deus, porque eu deixei ele no trono. Perguntei para ele o que ele queria, e ele falou assim, quero que você vá. E eu confiei. Aqui que está o ponto. Quando você desocupa o trono, você confia que todas as decisões que Ele tomar por você, às vezes não vai ser a melhor para você, mas vai ser a que você precisa naquele momento. Não vai ser a que você acha que é melhor, mas vai ser a que você precisa naquele momento. Então, desocupar o trono é isso. É você entregar as rédeas da sua vida para Deus. Entregar as rédeas da sua história para Deus. É você sair daquele trono. E qual é o segundo passo? Primeiro passo, para você se colocar diante do senhorio de Deus, é desocupar o trono. Desocupe, saia do trono, deixe o trono para Deus. O segundo passo é tirar as coisas do trono. Muitas vezes, imagina eu lá de novo, né? Eu estou lá sentado lá no trono. A gente está lá no trono sentado,
e coloca um celular, um computador, um fone de ouvido, uma atitude, uma mania, um vício. Aí você vai colocando ali ao seu redor, né? Porque você que está no trono, né? Quando você está no trono, então você pode colocar o que você quiser ali, ó. O que você quiser. E quando você toma a decisão de desocupar o trono, eu tenho certeza que se você olhar de novo para o trono, vai estar lá uma certa atitude que você precisa tirar do trono. Está lá um certo material. Pode estar isso aqui também lá. Pode estar um computador lá, um laptop. E o segundo passo para você se colocar no senhorio de Jesus, de Deus e do Espírito Santo, é tirar tudo que está no trono. Tira tudo. Olha o que diz. Tirar tudo dentro de nós que ainda pode nos fazer querer voltar e ocupar o trono que é de Deus. É necessário fazer renúncias para manter o Senhor sentado no trono. Aqui nesse momento é o momento em que você já tomou a decisão, de sair do trono, deixar Deus comandar a tua vida, deixar Deus comandar a tua história, mas é necessário às vezes olhar para dentro de si e ver que ainda tem algumas mágoas, alguns medos. Talvez você colocou lá algum trauma de infância que você nem sabe que ele está lá no trono e você não conseguiu tirar. Então você precisa tirar, além das atitudes, além dos materiais, você precisa também tirar coisas que estão dentro de você. Quantas pessoas às vezes não conseguem se entregar diretamente ou totalmente para Deus porque não consegue perdoar alguém, não consegue perdoar. Então, quando você sair do trono, desocupar o trono que é de Deus, que nós vamos fazer isso hoje, olhe para o trono, vê o que tem lá ainda que você precisa desocupar, porque o trono precisa estar livre para Deus sentar. O trono precisa estar limpo para Deus sentar. Então, se colocar no senhorio do Senhor primeiramente, desocupar o trono. Segundo, tirar as coisas que estão no trono. E o terceiro passo, que isso aqui talvez seja dos mais difíceis, talvez acompanhe pessoas que, mesmo tendo um encontro pessoal com o Senhor, ainda continua com esse passo, que é tirar nossas coroas. Quando você senta no trono, a primeira coisa que você faz é botar uma coroa, né? Por quê? Porque você é o rei, é você que manda. Então você é o rei de tudo ali, você botou a coroa. Tirar a coroa significa renunciar a nós mesmos para estar diante do trono adorando o Senhor. Romper com o nosso orgulho e aceitar que somos limitados diante daquele que está sentado no trono. Quando nós desocupamos o trono, quando nós tiramos as coisas que há do trono, é necessário renunciar a nós mesmos. É necessário romper com o nosso orgulho, tirar a coroa e falar assim: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. E Tu que é. Eu não sou, mas Tu é. E ali você tira a coroa e entrega ali. E a partir desse momento em que você tirou a sua coroa, que você tirou as coisas do trono e desocupou o trono, nesse momento você está debaixo do senhorio da Trindade Santa. Quando nós seguimos esses 3 passos, pode ter certeza que você está debaixo do senhorio do Senhor. Eu tive a minha experiência com o Senhor de sair do trono em 2000. Eu tinha 19 anos, foi em 2010. Não sei se é isso mesmo, né? Mas eu tinha 19 anos, eu estava na faculdade já. Eu tive a minha experiência de sair do trono, desocupar o trono que é de Deus. E esse processo de tirar as coisas que ainda estão no trono, ele é diário e pode durar a vida inteira. E tirar a coroa talvez seja uma das coisas mais difíceis. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim: mas Jades, tu está na flor da idade, como assim tu vai viver uma vida de igreja? Como assim tu vai viver uma vida longe das vaidades e as festas e as coisas que acontecem? Como assim você vai perder a seresta que vai ter no lugar tal?
E era muito, né? Na nossa região tem muito seresta, né? Não sei se pra cá tem seresta, só o tecladozinho, tocando Minha Nega Senhorita, né? Não sei se por aqui tem isso aqui. Mas lá na região tinha muito, e era bom dançar e tal. E quando eu tive uma experiência de sair do trono, desocupar o trono, eu falei assim, deixa Deus me levar, eu quero que Deus me leve. E eu digo para vocês, há 10 anos atrás, que eu tomei essa decisão na minha vida, eu não me arrependo em nenhum segundo. Eu não me arrependo em nenhum momento em ter tomado essa decisão, de ter saído do trono. Eu não me arrependo. Eu posso um dia querer voltar para o trono? Eu posso. Posso um dia querer voltar para a vida velha? Eu posso. Mas se for assim, como a música que a gente cantou há 2 grupos atrás, né? Se for assim, não me deixe ir. Ou seja, se for assim, se for para voltar a ocupar o trono que é de Deus na minha vida, eu prefiro que Deus tire a minha vida. Prefiro, de boa, que Deus tire a minha vida hoje mesmo. Se amanhã eu voltar a ocupar o trono que é de Deus na minha vida, eu prefiro que Ele tire a minha vida hoje. Porque eu não quero. Eu já deixei Ele me levar. Há 10 anos atrás eu deixei Cristo me levar. E eu quero que Ele me leve, sempre. Eu quero me colocar diante do trono sempre e falar assim, eu estou diante de Ti. Pode me conduzir. Pode fazer o que Tu quiser. Tu és o Rei, eu não sou nada. Eu sou apenas um servo. E é bom demais, irmãos. Muito bom. Para quem acha que, às vezes, sair do trono é uma vida chata, e não é. Não é. Olha que você participar de um acampamento, servindo, domingo, meio-dia, meu Deus. Você está acabado, seu corpo está querendo cama, você está brocado de fome, né? Meu filho botou aqui. Mas o seu coração está palpitando de alegria. E ninguém consegue explicar essa alegria. Ninguém consegue, o mundo não vai conseguir explicar. Você passar o final de semana inteiro trabalhando. Eu vi muita gente, eu já trabalhei também em acampamento lavando banheiro. Você passa o final de semana inteiro lavando banheiro. Inteiro limpando bosta. Você passa, mas quando dá domingo, é uma alegria que não tem como explicar. É quando você sai do trono e você desocupa o trono, tira as coisas do trono, tira a sua coroa. Essa alegria o mundo nunca vai conseguir explicar. Somente quem está adorando o Senhor no trono vai conseguir entender. Você quer então hoje seguir esses 3 passos? Você quer estar diante do trono hoje, nesse momento, aqui nesse grupo, sim ou não?